falar hoje sobre prosperidade e responsabilidade. Não sei se esse era o tema que eu tinha pretendido, mas é um bom estudo. E nós vamos falar sobre a condição ou a capacidade que nós temos, dada por Deus, de prosperar numa escala quantitativa, acima daquilo que o ímpio pode prosperar. Que é uma loucura, é uma matemática bíblica, tá? Mas é muito legal. E em cima disso, o quanto Deus também nos responsabiliza, tá? Não é? Quanto mais você recebe de Deus, não por obrigação, mas por óbvio, você se torna responsável por aquilo que você recebe de Deus, não é? Deus te abençoa com algo. Obrigado, irmã Francine. Deus te abençoa com algo e ele cobra de você responsabilidade. Vocês concordam comigo? Não é? Pessoa que tem pouco, qual o nível de responsabilidade? A gente vê parábolas bíblicas falando sobre isso, sobre alguém que tinha mais responsabilidade, alguém que tinha menos. Nós vamos usar alguns textos, mas o texto de referência é Gênesis 26:12. E esse texto, ele fala sobre Isaac semeando na terra dos filisteus. Tá? Para que todo mundo se situe, Isaac é filho de Abraão e Isaac no futuro vai ser o pai de Jacó. Não é? Então faz parte dos 3 patriarcas. Aconteceu em Gênesis 26:12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Algumas traduções 100 por 1. Algumas traduções o cêntuplo. Tá? Depende da editora publicadora da Bíblia que vocês têm. Porque o Senhor o abençoava. O termo mais correto aqui é 100 por 1. E o que significa 100 por 1? Tá? É diferente de 100 vezes mais. E eu já vi muito pastor dizer... A minha diz assim, colheu 100 vezes mais do que semeou. A tua deve ser a nova tradução na linguagem de hoje. Essa tradução é péssima para esse tipo de coisa. Porque o que acontece? O texto erudito, ele é bem distante do texto coloquial. Quando você escolhe o texto coloquial, você vai ter que abrir mão de traduções eruditas. Não tem como ser erudito e coloquial ao mesmo tempo. Imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal falando naquela linguagem rebuscada do juridiquês, pedindo um pão e um café na padaria. O cara da padaria não vai entender. Então você tem uma distância entre o texto erudito e o texto coloquial. E a tradução da Bíblia funciona assim. Quando você pega uma nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, várias traduções que são coloquiais, você perde a formalidade do texto. Quando você pega as traduções Revista Corrigida, Revista Atualizada e outras, a King James, são mais formais e aí você perde o texto coloquial. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque, e você vai entender bem o porquê que essa tradução ela não vai servir muito para esse entendimento, porque o cêntuplo ou 100 por 1 é diferente de 100 vezes mais. E aí você vai ver muito pastor errando nisso. Tá? Qual que é a grande questão entre o pregador do evangelho, que é um leitor contumaz da Bíblia, um leitor ávido da Bíblia, para o estudante da teologia, a pessoa que se debruça nos livros de teologia? É que o leitor da Bíblia, ele é apaixonado tanto quanto o teólogo, mas ele tem uma visceralidade maior no texto bíblico. Ele lê a Bíblia, ele internaliza a palavra, ele vivifica os personagens da sua mente, mas ele não se importa muito se aquele fato tem continuidade histórica, qual que é o ambiente sociopolítico da época. Ele não se preocupa muito com isso. Ele está vivendo aquilo de uma forma única. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Talvez eu já tenha pregado isso também, quando eu era mais jovem, claro, falar para a igreja que a promessa de Deus é que tu e tua casa servirão ao Senhor. É uma palavra boa, uma palavra de fé. Mas esse texto, ele é um texto seccionado, porque é Paulo falando para o carcereiro, depois do terremoto no cárcere, que ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Creio no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. E o texto subsequente diz que eles foram levados para a casa do carcereiro, foram cuidados das chagas, foram limpos. Paulo e Silas evangelizaram toda a sua família, todos aceitaram Jesus e todos foram batizados. Você percebe que tem um processo longo, né? Mas a gente pega só aquela frase que é bonita, tu e tua casa servirão ao Senhor, e nós transferimos. Não, é um fato. Eu posso falar para você que tu e tua casa servirão ao Senhor, desde que tua casa seja evangelizada. Desde que tua casa passe pela conversão, desde que a tua casa passe pelo batismo. Então, mas a gente pega aquela frase e trata ela como um jargão, uma profecia ou uma normativa bíblica. E aí eu vou falar para alguém na igreja: olha, se você crê em Jesus hoje,
tu e tua casa serão salvos. A pessoa vem e crê, porque ela quer que a casa seja salva. Mas ninguém vai lá evangelizar, ninguém vai lá visitar, ninguém vai lá pregar a palavra, ninguém vai acompanhar, ninguém vai discipular. A palavra por si só não vai fazer efeito. Então, vocês entenderam a diferença do pregador apaixonado pela Bíblia e do estudioso da palavra de Deus? Essa é a diferença. A diferença é que você entende o texto com sobriedade acadêmica, não apagando o espírito. E aqui a gente encontra a situação de Isaac, que é uma situação bem interessante. Ele estava peregrino, porque eles eram peregrinos. Vocês sabem que os hebreus eles não plantavam, eles eram pessoas que cuidavam de animais, porque como eles não tinham terra fixa, eles tinham que viver caminhando. Então você planta hoje e você vai caminhar amanhã, você não vai colher o que você plantou. Mas nessa época eles ficaram parados na terra dos filisteus porque havia uma grande fome. E essa grande fome os impedia de levar os rebanhos para outro lugar, porque provavelmente não teria pasto suficiente naquele outro lugar. Como eles ficaram nas campinas de Gerar, uma cidade filisteia, lá tinha pasto, gramíneas para os seus rebanhos. Mas o povo dos filisteus não gostaram muito deles, porque afinal de contas são estrangeiros que estão consumindo os bens naturais deles. Isso acontece até hoje em qualquer lugar. Tem muito país. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na região de Barcelona, na Espanha, a prefeitura decretou que, se eu não me engano, já válido agora para esse semestre, não pode mais ter Airbnb. Não se pode mais alugar apartamentos para turistas. Por quê? Porque há um problema de turismo muito forte na cidade, em Barcelona, na Espanha, e os moradores de Barcelona não têm onde morar. Consequentemente, sobe-se muito o valor do aluguel, porque vamos supor, um aluguel que antes poderia pagar, sei lá, 600 euros, 1.000 euros no mês para uma família morar, eles ganham isso em 2 diárias no Airbnb. Então, para o dono do imóvel, não compensa mais alugar para a família morar, compensa alugar para turista. O turismo cresceu. E aí a prefeitura, o governo teve um problema de moradia. Tem muita gente morando na rua, que teria dinheiro para pagar um aluguel decente, mas não tem mais condições. Isso acontece em Paris, em Londres, acontece em Barcelona. Então, o estrangeiro acaba atrapalhando a vida do nativo. Isso, desde que o mundo é mundo. Então, nós já tínhamos esse problema de migração, não é, dos estrangeiros ali com Isaac e o pessoal dos filisteus. Então, os filisteus expulsaram Isaac daquela terra. E ele foi para um vale, e nesse vale, então, ele cavou poços e ali ele ficou. E por que e os poços deram água? Mas por que a Bíblia fala que Isaac semeou naquela terra? Se eu estou falando para vocês que Isaac não era agricultor, que Isaac ele era criador de rebanho. Porque como ele tinha um rebanho e o rebanho estava morrendo de fome, ele teve que ter uma estratégia, ousada. Ele pensou, eu vou segurar o meu rebanho de gado, esse rebanho está emagrecendo, não vai ter quem compre, porque o povo em crise não tem dinheiro para comprar. Então eu vou tentar fazer um negócio com o meu gado. Chegou para os filisteus e falou assim, vamos trocar gado por semente? Na mente dos filisteus, que tinham 2 divindades pagãs, Baal, que é o deus da chuva, e Aserá, a deusa da fertilidade e deus da colheita, eles pensaram, os filisteus, com certeza, os nossos deuses estão nos abençoando. Porque tem um hebreu, um estrangeiro maluco, nós estamos passando fome, ele está trazendo carne para a gente, rebanho, trocando por semente que nós não vamos plantar porque a terra está seca, não tem água. Não chove há anos aqui. Então, para o ímpio, foi como se Baal estivesse abençoando ele. Mas para Isaac, foi confiar em Deus. Porque o Deus da provisão, ele não é só Deus da provisão onde tem água e pasto. Ele é o Deus da provisão no deserto também. O Deus da provisão, ele não é o Deus que te protege, que provê na sua vida só onde tem possibilidade. Onde tem possibilidade, você consegue trabalhar. Ele é o Deus onde as possibilidades acabam. Então, quando ele trocou o gado pelas sementes, provavelmente ele deve ter ficado desesperado, porque ele não sabe plantar. Os servos, funcionários também. Mas ele pensou, eu confio num Deus que vai fazer um milagre. E aí foi para o vale. E aí eu lembro do testemunho que nós temos do poço artesiano no Piauí, né? O rapaz foi lá furar o poço lá embaixo, ele falou, 12 metros aqui sai água. Só que não tem pressão para mandar água para as 70 casas, que a gente estava patrocinando um poço artesiano. Aí ele subiu numa colina e falou, se furar aqui nessa colina é 80 metros para achar água. Mas aí vai ter pressão suficiente para mandar água para todo mundo lá embaixo. Não é? Daí aí a moça dona daquela terra da colina falou, não, eu faço um documento aqui e eu cedo 2x2, 4x4, ali para que faça o poço, porque eu quero realmente que essas famílias aqui embaixo sejam abençoadas. Só que num dia anterior ao homem do poço lá da empresa que a gente tinha contratado para furar o poço, ir lá escolher a terra, num dia anterior,
a líder comunitária daquele povo, daquela gleba, filha de uma missionária, tinha reclamado com a mãe que não tinha água, que os políticos não faziam nada e blá blá blá, e a mãe falou, filha, ora, pede água a Deus. E a filha, desviada de muito tempo, disse, mãe, Deus nem me ouve mais. Daí ela falou, então faça prova com Deus, filha. Vá num cantinho seu, só você e Deus, dobre o joelho e fale assim, Senhor, se o Senhor me ouve, se o Senhor é o meu Deus, manda água pro meu povo. E ela subiu na casa dessa mulher para conversar no final da tarde, quando ela voltou de motinha da cidade, que ela trabalhava na cidade, lembrou do que a mãe tinha falado de manhã, andou um pouquinho assim na colina ali, dobrou o joelho, no Piauí, dobrou o joelho e pediu, Senhor, eu estou desviada, mas a minha mãe falou que se o Senhor é Deus, o Senhor ouve a minha oração, manda água. No dia seguinte, o cara disse que aquele era o único lugar que sairia água com pressão. Pegou uma marca de cal e fez no chão assim um X. E é muito bonito que quando a moça voltou daquele dia, a vizinha disse, vieram os moços aí, vão furar um poço artesiano para vocês. E ela falou, aonde? Falou, ali em cima. Quando ela foi lá ver, no exato lugar onde ela tinha dobrado o joelho dela, estava a marca de X, o X de cal, onde seria furado o poço artesiano, um dia depois da oração dela. Então, sabe, esse é o Deus que encontra água no deserto. Se Isaac tinha uma vantagem, ele não estava lá em cima, ele foi para o vale. Aí ele furou e veio água. E ele começou a plantar e a água veio dos poços, água boa. E aí ele começou a produzir sementes. A história bíblica conta, vocês podem ler em Gênesis 26, que ele ficou tão rico que ele ficou mais rico que a nação. Ele ficou mais rico que a cidade de Gerar, ao ponto do rei daquela nação vir até ele e dizer assim, viu, você está muito mais poderoso que a gente. A Bíblia fala, ficou rico, prosperou e ficou riquíssimo. A Bíblia usa 3 adjetivos para tentar dimensionar a riqueza dele. E ainda fala, e teve muitos homens a seu serviço, gados. Por que teve gado? Se ele tinha primeiro vendido o gado dele em troca de semente. Porque depois que ele ficou rico, o que ele fez? Ele comprou tudo de volta, aquilo que era dele. Ou seja, ele foi lá e saqueou os filisteus nem perceberam que ele estava saqueando os filisteus. Eu conheci um cara que ele tinha uma moto, uma Harley Davidson, e ele ofertou a moto na igreja, numa campanha. A igreja fez uma campanha de construção de templos, essas campanhas que as pessoas com fé ofertam coisas vultuosas, com valor muito alto. Ele não tinha nada, ele era um funcionário, ele queria ser empreendedor, empresário e tal. E ele ofertou aquela moto na igreja e ele ofertou de forma intencional. Ele falou, Senhor, eu estou ofertando essa moto de forma intencional, porque eu quero ser um grande empresário. E aí as coisas aconteceram, ele foi abençoado, ele ficou muito rico, se tornou realmente um grande empresário. E ele comprou uma moto daquele modelo, 0, e mandou colocar na sala da casa dele, numa redoma de vidro, num quadradão de vidro. Nunca vai usar aquela moto. Por quê? Aquela moto é um símbolo. Entendeu? Aquela moto é um símbolo. É o símbolo de que ele teve que abrir mão de algo de valor para que algo pudesse acontecer. E Deus restituiu muito mais aquilo que ele tinha aberto mão. O que nós vamos ver aqui? Historicamente, tá? Nos códigos de Hammurabi, que são a Marfa que trabalha com lei e justiça, os códigos de Hammurabi são códigos de um sábio antigo babilônio, que são tão importantes e foram tão inspirados por Deus. Mas não está na Bíblia, mas Deus inspirou os cientistas do mundo todo. Quem inventou grandes invenções que beneficiam a humanidade, pode ter certeza que foi Deus quem inspirou. E a prova de que Deus inspirou Hammurabi é que muitos dos códigos de Hammurabi se encontram em Levítico. Muitos dos códigos. Você pega lá nos códigos de Hammurabi, pega Levítico, os códigos sociais são praticamente os mesmos. E nos códigos de Hammurabi tem algumas referências, inclusive dados arqueológicos dos códigos, que mostram que na antiguidade as colheitas eram de 7 a 25 por 1. Então eu planto um saco de semente. Esse um saco de semente ele vai produzir, vai render para mim de 7 sacos a 25 sacos. Então essa era a proporção do ímpio, do filisteu. Abençoado por Baal, o deus da chuva, e por Aserá, deus da colheita. Então o ímpio, o filisteu, que um demônio abençoa ele planta uma semente, ele pode ganhar de 7 a 25 por aquela semente. Isso dá desde a antiguidade. O que a Bíblia nos mostra? Que Isaac plantou naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. 100 por 1 é 4 vezes. 25 por 1 é uma vez. Que era o máximo da prosperidade de um ímpio. O mínimo da prosperidade era 7 por 1, o máximo era 25 por 1. 100 por 1 é 4 vezes 25, ou seja, o ímpio que tinha o Deus da chuva e a deusa da colheita prosperavam 25 por 1 no topo, é o teto da prosperidade do ímpio. Aí Deus faz Isaac prosperar
4 vezes o teto deles. Por isso que os filisteus falaram, vai embora, você é muito mais poderoso do que nós. O que é que você tem? O nosso Deus é o Deus da chuva. A nossa Deus é Deus da colheita. Quem que é o teu Deus, que não é nem o Deus da chuva, nem Deus, porque eles não conheciam o Deus Criador, que fez você prosperar 4 vezes. Sabe, tipo, a loja que mais venda joias da cidade, você entendeu? O que eles investem no mês, eles conseguem ganhar 25 por 1. Não sei se funciona isso no ramo de vocês. Por quilo de ouro. Cada 1 quilo de ouro que eles vendem, vocês lucram 25. Vocês lucram 100, você entendeu? É 4 vezes mais. Não é 100 vezes mais. Eu já vi pregadores apaixonados pela Bíblia, dizendo, meu irmão, se tu trouxer 1.000, você vai ganhar 100 mil. Eu fico, não, irmão, não prometa. Não prometa. Nem que a tua fé seja grande. Não prometa o que Deus não prometeu. Ezequiel disse isso. Ninguém entrou no coração de Deus para poder falar o que Deus não falou. Não prometa o que Deus não prometeu. Então nós encontramos aqui essa referência e aí a gente vai ver a progressão da colheita do justo, ok? Olha a progressão. Marcos capítulo 4, verso 8. Aqui está falando sobre o semeador, né? Outra caiu em terra boa. Então um pouquinho de semente caiu na terra na beira do caminho, que tinha sol, o sol queimou. Outra caiu na beira do caminho, os passarinhos comeram. Outra, entre os espinhos sufocaram. Entre as pedras sufocaram. E outra parte da semente caiu em terra boa. E brotando e crescendo, produziu a 30, 60 e 100 por 1. Vocês estão vendo? 30, 60 e 100 por 1. Mesmo que seja o primeiro estágio da prosperidade do crente, já é maior do que o maior estágio da prosperidade do ímpio. E eu tenho provas científicas, ontológicas, bibliológicas e carlo-ribológicas. Tenho provas. Que é assim, o cara é ímpio. O ímpio faz o quê? O ímpio fuma, o ímpio bebe, o ímpio vê pornografia, o ímpio joga, o ímpio aposta dinheiro, vai naquelas bet, não sei o quê. O ímpio vem e aceita Jesus, ele se converte. Ele entrega a vida dele para Jesus. Entregou a vida dele para Jesus, 100%. Reconheceu a sua condição de pecador. A pessoa que vai para a igreja diz que se converteu, mas não reconheceu a sua condição de pecador, não se converteu. Porque é impossível você nascer de novo sem primeiro morrer. Então primeiro você morre para o mundo e depois você nasce para Cristo. Mas aí deu certinho. Ele se converteu mesmo, ele reconheceu a condição de pecador e ele disse assim, ó, a partir de hoje acabou, mulherada acabou, bebedeira acabou, droga, cigarro, acabou, jogo, acabou. Pronto. No mês seguinte, ele já está 30% mais próspero. Sem nunca ter dado um dízimo na vida dele. Por quê? Porque é uma estatística que de 30% a 40% é o gasto do brasileiro médio em porcaria. Eles chamam de diversão. Entre 30% e 40% o brasileiro médio, não o cristão, gasta com bebida, cigarro, festa, final de semana, essa molecada nesses telebeer. Então ele se converteu, ele nunca deu um dízimo na vida dele, nunca deu uma oferta. Só o fato dele entrar para a igreja já prospera 30%. Dados carlo-ribológicos. Já está 5% acima do... E já está 5% acima do ímpio que está no... Rapaz, isso aqui não é 25%, é 25% de 30%. Dilma estava certa. Dilma sempre estava certa. Nós não acreditamos nela. Mateus capítulo 13, verso 23. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A escala de valor do Senhor, da prosperidade. Aí eu vou perguntar para vocês, irmãos. Imagina quanto você ganha por mês, tá? Quanto você ganha? Não precisa falar. Imagina. Imagina que você ganha, sei lá, uns ganham mais, uns ganham menos. Vamos nivelar, todo mundo ganha 10 mil por mês. 10 mil. Se Deus quiser te abençoar na primeira escala, que você ganha 10 mil, você já vai partir para 30 mil. Ou 30, 60 por 1 vai ser 3 vezes mais. Ou 2 vezes mais, do que uma vez e pouco mais que o ímpio. Depois 60, vai dar, se fosse 25, 50, 2 vezes e um pouquinho mais, né? Então era 10, 20 mil. Aí 4 vezes mais, 40 mil. Se eu saio de 10 mil e pulo para 40 mil, e eu consigo viver com 10,
Você entendeu minha matemática? Você entendeu minha matemática? Tá ganhando 40. Mas e o cara que ganha 50? E o cara que... Só que tem gente que não consegue prosperar. E não é porque ele não é abençoado por Deus. É porque a mentalidade dele não alcança. A bênção do Senhor depende de atitudes, de ação. Vocês lembram? Primeiro texto, o texto de referência. Semeou Isaac naquele ano. Semeou Isaac naquele ano. Não foi assim, Isaac fez cara de dó e Deus se compadeceu dele. Isaac disse que amava a Deus, que chamou Deus de Abba, Pai, e Deus não teve jeito. Você pode orar, chorar, você pode louvar o quanto você quiser a Deus. Louvor agrada o coração de Deus, mas você quer resultado, você tem que aprender a semear. Você tem que aprender a semear. Então, quando você aprende a semear, você prospera dentro da legalidade do plano de Deus. Nós tivemos uma ovelha, o irmão Aníbal, eu gosto de lembrar da história dele, que ele morava numa casa de chão de terra batido e lona, no Argentina. E ele, passando muita necessidade, tinha a esposa dele, tinha uma filha e tinha nascido um filhinho. O Kevin. A história desse Kevin é incrível. O Zé Maurício estava no culto no dia que aconteceu a história do Kevin. Um dia eu vou contar para vocês. Deus ressuscitou esse menino. É uma história incrível. E aí, nós oramos muito a Deus, fizemos uma campanha de oração para esse irmão arranjar um emprego, porque imagina. E ele conseguiu um emprego de motorista na Argentina. Eu não sei se era remisseiro. Remisseiro. Remisseiro é o taxista lá. Tinha um cara que tinha vários carros, né? É o dono da boca dos remisseiros. Ele tinha vários carros e ele fala assim, ó, preciso de motorista. E você tá desempregado? Sabe dirigir? Sei. A Argentina, naquela época, não sei hoje, não tinha carteira. Sem carteira você pagava e pegava o documento. Igual fazer um RG. Ele foi, começou a trabalhar, começou a ganhar... É um salário argentino. Eu não lembro quanto é que é. Então coloca assim que ele ganhava R$1.000. Mas ele vivia com R$300, R$200 de garrafa que ele vendia, de metal que ele catava e vendia. Entendeu? Então ele saiu de R$300 e ele foi ganhar R$1.000. E ele veio contar o testemunho na igreja. E quando ele contou o testemunho, eu, na minha honestidade e na minha simplicidade, que chega a ser agressiva, ele deu o testemunho dele, eu falei, irmão, amém, mas isso é só o começo que Deus quer para você. Deus não quer só te tirar dos R$300 e trazer para R$1.000. Deus quer te dar mais, Deus quer te colocar num lugar melhor, irmão. Vamos orar para Deus continuar fazendo a boa obra. Na minha ingenuidade. O irmão do meu lado, no altar, falou assim, não, pelo amor de Deus. Não, pastor. Vai que Deus acha que eu sou ingrato e que eu sou um mal agradecido e que eu não estou feliz com esses R$1.000 e Deus me faz voltar para os 300. Você entendeu? Eu entendo ele. Mas é uma questão de mentalidade. Vocês já vão entender melhor isso. Quando nós entendemos esse princípio de fidelidade, nós temos que perceber também que essa mesma lei não é sobre atos extraordinários, tá? Essa lei não é sobre campanhas financeiras. Essa lei é sobre fidelidade constante, vida com Deus. Eu não posso fazer uma campanha por ano dizendo que Deus vai abençoar financeiramente uma igreja e durante o ano todo a igreja é infiel. Porque eu vou estar manipulando as escrituras para fazer as pessoas darem dinheiro. E você vai estar sendo enganado por isso. Deus, ele honra quem é fiel. Deus honra atos de fidelidade. Hoje nós vemos a igreja tão preocupada com dinheiro e questões morais, né, questões sociais tão distantes daquilo que é o evangelho. Eu acredito muito num avivamento moral na igreja brasileira, que as pessoas voltem a ser cristãos de verdade. Deus não vai te prosperar se você passar a perna em ninguém. Entendeu? Deus não vai te prosperar se você ganhar dinheiro em cima da pobreza de outro. Você está ganhando dinheiro, mas está oprimindo alguém que ele está perdendo dinheiro, ele está sendo impedido de crescer porque você está em cima dele para ganhar dinheiro, você entendeu? Deus não vai te prosperar, esqueça. Então tem uma série de outras coisas que nós precisamos trabalhar, que são caráteres morais da igreja que precisam ser muito bem revistos. Né? Tem a história que o Zé contou para a gente, o pastor José Maurício contou uma história uma vez que aconteceu, acho que na igreja dele, se eu não me engano, que ele ouviu de alguém, eu não vou agora, porque de repente eu me lembro da história, mas não me lembro a fonte. Mas eu sei que foi o Zé que me contou que, não sei se foi na época da pandemia, ou enfim, a mãe ou a esposa de um irmão ficou muito doente e ele precisava levantar um dinheiro. Aí tinha uma TV de 70 polegadas lá,
E o irmão, marido da esposa, ou o filho da mãe que estava doente, chegou para um irmão e falou assim, olha, eu preciso vender minha televisão, porque minha mulher ou minha mãe... Vou imaginar que é a esposa, tá? Mas eu não lembro o personagem. Que minha mulher precisa operar, tal, eu preciso dar dinheiro para operar. Daí o cara falou, quanto você quer na TV? Aí a TV custava... Eu não sei quanto custa a TV dessas. 5, 6 mil, 7 mil? Não sei. Ele falou, custa 7 mil, mas eu tô vendendo por 5. Mas se tu tiver aí 4 aí na mão, eu tô te vendendo, eu tô precisando desse dinheiro. Aí o irmão, o crente, irmão dele, em Cristo, falou assim, 2,5 no Pix eu levo. Agora aqui, 2,5 no Pix eu levo. Aí o cara, com a mulher para operar, se não der o dinheiro, nem interna. Nem interna. A gente passou isso com um missionário recente. O missionário precisou operar de uma hérnia que fez mal a hérnia lá, tinha que operar 6 horas da manhã e tinha que dar os 5 contos no hospital para ele poder operar. E o coitado do missionário não tinha. A gente fez lá, já fiz um pix para ele entrar no hospital, senão ele não operava. Daí o marido ali falou, não, feito, vendeu. Aí vendeu por 2.500 a televisão, foi-se. Eu vou falar para vocês, eu faria a mesma coisa, eu venderia por 2.500. Eu não pensaria no dinheiro, eu pensaria na minha mulher. O marido fez certo, mas quem que fez errado? Aí esse cristão, para não chamar de outra coisa, foi dar testemunho no domingo na igreja. Agora que eu não lembro se era na igreja do Zé ou era em outra igreja. E ele foi contar que Deus abençoou ele. Irmãos, eu tinha um sonho de ter uma televisão. Eu ofereci 2,5 no Pix, o rapaz vendeu tal. E aí o pastor pegou e meio que se interferiu ali no... Mas qual que era a situação? Tal? Não, o rapaz precisava pagar uma cirurgia. Precisava do dinheiro na hora, fazer um dinheiro na hora. Mas fazer um dinheiro na hora pra quê, irmão? Não, acho que era cirurgia. Daí o cara se desconversou, né? Acho que é... Faltou dizer, devolve a TV. Não, ele falou isso. Ele falou assim, o pastor falou. Falou, você não é crente, você é um endemoniado. O pastor falou. Você é vergonha pro evangelho. Sabe o que você vai fazer? Você vai devolver essa igreja, você vai devolver, vai sair dessa igreja. Você vai devolver essa televisão e você não vai pedir o dinheiro de volta. Você vai chegar pro irmão e falar, irmão, toma aqui a TV, me perdoa e fica com o dinheiro, pelo amor de Deus, salva a tua mulher. Tem gente que quer prosperar, mas Deus nunca vai prosperar o mau caráter. Deus nunca vai prosperar o indivíduo que ele é dado a falcatruas. Deus nunca vai prosperar a pessoa que tem uma ética e uma moral duvidosa. Não vai prosperar. E na mesma regra, a mesma regra da lei espiritual de prosperar 4 vezes, tem uma regra da lei espiritual para nos cobrar 4 vezes dos nossos erros. E essa é a parte ruim, eu deixei o pior para o final. É porque tipo um churrasco, Camila, você amacia a carne no começo, depois você senta ela no fogo, entendeu? Você mete o sal grosso e bota no fogo. Olha, veja o que diz em Êxodo, capítulo 22, verso 1. Êxodo 22, 1. Se alguém furtar, pagará 4 ovelhas por uma ovelha. Olha o que diz em 2 Samuel 12, 6. Quando Natã visita Davi, por causa do pecado de Batseba, e Natã faz uma história. Um homem muito rico, com várias ovelhinhas, foi na casa de um homem pobre que só tinha uma ovelhinha. E tomou aquela ovelhinha daquele homem pobre. O que deve ser feito com esse homem rico? Aí Davi, querendo ser um bom rei, que ele pague 4 vezes a ovelha que ele roubou. Aí Natã põe o dedo na cara dele e fala, foi você. Porque Urias só tinha Batseba, e tu é o rei, tu tinha a mulher que tu quisesse. Você foi pegar a mulher do outro. Nossa, eu gosto desse texto. E pela cordeira restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Palavras de Davi a Natã, quando ele estava se voltando contra ele mesmo. Lucas 19, 8. Zaqueu promete restituir 4 vezes mais quem ele defraudou. Ou seja, a mesma regra de Deus nos prosperar com ética, fidelidade, com vida cristã, com caráter cristão, até 4 por 1, 4 vezes, é a mesma regra que Deus vai cobrar de nós quando nós defraudarmos alguém. E aí, meu jovem, o crente que gosta de tirar vantagem em tudo, ele sempre vai para baixo, sempre ele vai pro buraco. Sabe quando você vai no McDonald's, você compra um lanche, você dá R$50, e aí o caixa se equivoca, ele te devolve uma nota de 100 no troco, e você fala assim, Deus me abençoou, hoje é o dia da minha bênção. Você vai pagar 4 vezes por isso. Você vai pagar 4 vezes por isso.
E não é, não, é porque eu sou bonzinho, deixa eu devolver. Não, meu irmão, isso aqui não é meu. Precisa de caráter. O que mais nós vemos hoje na igreja é crente sem caráter. O que mais nós vemos é crente sem caráter. Sabe? É crente, é tudo pela imagem, pela aparência, tudo pela vida social, virtual, rede social. Na vida real, as pessoas não têm mais caráter e não têm mais aparência. Veja, eu vou ler mais 2 versículos para vocês. Salmos 37, o 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Querido, olha, você quer investir em alguma coisa? Invista em integridade. Não, eu estou investindo em cripto, eu estou investindo em Telex Free. Vocês lembram da Telex Free? Que teve gente que se quebrou, pastores se quebraram, cidades inteiras se quebraram com isso. Tem uma cidade de Santa Catarina que foram os caras e invadiram a cidade lá e venderam para todo mundo, para os colonos, e quebraram a cidade inteira. Invista em integridade. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. Se a bênção do Senhor me enriquece, isso não vai acrescentar dores. Que isso possa ser uma bênção duradoura. Amém, queridos? Que nós possamos entender que o ímpio ele só consegue colher até onde a terra permite. Mas o justo colhe até onde o céu determina. Amém? O ímpio colhe só até onde a terra permite. Mas o justo vai colher até onde o céu determina. E vou dizer para vocês, o céu não conhece limites na vida de quem é fiel. Se você é fiel, o céu não determina limites. Vai te abençoar, o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar a Deus. E aí eu quero convidar você, nessa oração, para você colocar diante de Deus áreas de dificuldade que talvez sejam áreas de caráter. Gente, olha só, aqui é a parte mais difícil. É você procurar em você uma falha de caráter. Eu comecei a orar a Deus para Deus me ajudar, me apontando, fazendo pessoas apontarem as minhas falhas de caráter. Mesmo que eu fique chateado, fique bravo. Sabe, a pessoa olhar e falar assim, Vilma, tu é muito grosseiro, baixa a bola. E às vezes vai doer, mas eu vou lembrar da minha oração, que eu pedi ao Espírito Santo para me ajudar. E eu vou falar, essa pessoa está sendo usada por Deus para me lembrar. Porque as nossas falhas de caráter, elas nos distanciam de Deus. Porque, eu não sei você, mas se você é um crente de verdade, você gosta de andar com um cara fumante? Você gosta de andar com um cara que vive com uma garrafa de cerveja na mão? Não é que você vai fumar ou beber. É porque você não sabe. Não... Se Deus é um Deus justo, você acha que Deus gosta de andar com a gente quando nós somos mau caráter? Deus não gosta. Deus, sabe? Não é que ele vai deixar de nos ajudar ou nos ouvir, mas ele é um Deus tão santo. Ele não vai macular a santidade dele com a gente. Então, depende de mim estar mais perto de Deus. É papel meu buscar santidade para estar perto do Senhor. Não é? Isaías 59:1 diz, o Senhor falando, os meus ouvidos não estão surdos para que não possa te ouvir, nem meu braço encolhido para que não possa te salvar ou te socorrer. Aí o verso 2, mas os seus pecados te separam de mim, e as tuas iniquidades me impedem de te ouvir. Então Deus quer, mas nós criamos essa barreira. Então eu acho que essa palavra, esse estudo, ele está muito focado na prosperidade santa, bíblica, e na responsabilidade cristã, mas o pano de fundo é a ética e a moral cristã. É o quanto nós somos éticos e o quanto nós somos morais, não é? A Francine muito mais, né? Porque a Francine é Francine Gava de Moraes Ribas. Então, mas quanto nós somos éticos e morais, né? Acho que a moral e a ética são as duas matérias mais difíceis de interagir na faculdade, que são muito parecidas, mas diante de Deus, isso vai nos ajudar. Peça a Deus, irmão, nessa oração, peça a Deus, Senhor, me ajude a encontrar pequenas falhas de caráter, me ajude a encontrar. Às vezes são tão pequenas, às vezes é a mulher que vai limpar a sua casa e você nega um pão para ela comer à tarde. Entendeu? Às vezes é isso, você nega um pão para a mulher que vai limpar a casa. Às vezes a mulher passou meia hora do horário dela de trabalho trabalhando para você
e você paga aquele combinado de 4 horas. Você podia dar um pouquinho a mais, ela passou um pouquinho mais. E ela nem te pediu, você entendeu? Você podia, ela passou meia horinha a mais. A gente sempre tende a dizer, não, é aquela enrolada mesmo. A gente tem essa tendência natural, o ser humano é assim. Mas a gente vai demonstrar muito mais para Deus nosso caráter cristão, muito mais. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra exposta e pedimos, Senhor, que o Senhor venha a falar ao nosso coração. Que nós possamos, cada dia, crescer um pouquinho mais na tua presença. Andar mais perto de ti. Nos achegar a ti. Que nós possamos ser revestidos de santidade. Que os nossos olhos fiquem abertos e atentos a tudo aquilo que nos distancia de ti, para que nós possamos dizer não. Se há em nós alguma falha de caráter, Senhor, que nós sabemos, nós queremos força para parar, força para abandonar essa falha. Se há em nós falhas de caráter que nós já normatizamos, que nós nem percebemos mais, nós queremos que o Senhor nos mostre, para que nós possamos crescer junto contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a andarmos contigo, porque os dias são maus. Mas a tua palavra nos dá a promessa de que o íntegro, o fiel, mesmo nos dias de fome, se fartará. E o Senhor nunca esquecerá da sua herança. Obrigado, Deus, por essa palavra renovadora. E nós pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém?